Nenéns, tudo bem? Vamos para a última parte, então, da fisiologia vegetal. Vamos falar aqui da parte de número 7. A parte número 7 fala de fotoperiodismo. Tá? Nós vamos passar aqui o fotoperiodismo na forma de gráfico para a interpretação. Fotoperiodismo, pessoas, são movimentos que podem ocorrer, ou são metabolismos que podem ocorrer, dependendo do período do dia, como aí está falando o nome, né? Existem sementes, por exemplo, que germinam na presença da luz. Existem sementes que germinam com um período curto de luz, às vezes elas precisam de uma escuridão para germinar. A gente vai falar do fotoperiodismo relacionado ao florescimento. Tá? Então, tem plantas que conseguem florescer com um dado período de luz e um dado período de ausência de luz. Pesquisas descobriram que, na verdade, o elemento mais importante, preponderante, é a ausência de luz. É onde a planta vai conseguir sintetizar, ela vai conseguir manter, né? Ela vai conseguir produzir e manter um determinado hormônio, que esse hormônio vai acabar induzindo o florescimento da planta. Tá certo? Beleza? Vamos ver aqui o gráfico. Então, essa barra representa as 24 horas pertencentes a um dia, tá? E eu vou dividir essa barra aqui entre período de dia e período de noite, tá bom? Então, aqui está o período de dia e o período de noite está logo acima. Vou colocar aqui uma linha. Essa linha fala sobre um período crítico, que é o período crítico de escuro para a floração. Na verdade, o que induz a floração é à noite e não durante o dia. Durante a noite, essa planta vai produzir, como eu falei para vocês, um hormônio, e esse hormônio vai influenciar no florescimento. Tá? No exemplo que eu coloquei para vocês, reparem então que essa planta, ela está ali, olha, abaixo do período crítico, tá vendo? O que está abaixo, professor? A noite. Então, a ausência de luz completa está abaixo do período crítico. Vamos supor que essa planta necessite, para poder ter a floração dela, vamos supor que ela necessite aí de 8 horas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8 horas de ausência de luz, 8 horas de noite para ela poder florescer. Tudo bem? Então, esse é o fotoperíodo crítico ideal para ela. Tá? Ou melhor ainda, né? Esse é o período crítico ideal para ela, de escuro para a floração. Perfeito? Eu coloquei um período crítico que está em torno de 12 horas, que seria isso aqui, ó. Essa barrinha aqui está representando 12 horas, que eu dividi no meio. Então, ela está abaixo de 12 horas, 8 horas de escuridão. Tá? Durante essas 8 horas de escuridão, ela consegue sintetizar e também manter uma determinada concentração de uma substância que induz a produção de uma concentração ideal de hormônio. Então, ela precisa de 8 horas de escuridão para produzir, mais tarde, né, uma determinada concentração de hormônio. Essa concentração de hormônio é que vai induzir o florescimento. Está aqui o hormônio. Esse hormônio está com uma certa concentração, tá? A concentração vai influenciar o florescimento dela. Perfeito? Beleza. Você vai reparar que o restante é de luminosidade. Então, ela tem 8 horas de escuridão e ela tem, com relação ao dia, 16 horas. Tá? 16 horas. Perfeito? Lembrando ainda que a ausência de escuridão, a ausência de luz, é que faz ela florescer. A escuridão é o período da noite. Tá? Essa planta, pessoas, é chamada de planta de dias longos. Quer dizer que ela precisa de uma noite que é curta para florescer. Tá bom? Então, nessas condições, ela vai lá e floresce. Agora a gente vai fazer um experimento. Vamos pegar esse mesmo gráfico e vamos ver aqui se a luz interfere no processo. Tá? Então, eu vou colocar aqui nessa planta de dia longo, eu vou colocar um período que ela se mantém no escuro. Então, aqui, ó, um período que ela se mantém no escuro. Tudo bem? Quando isso acontece, essa planta ainda assim floresce. Tá? Ela ainda tem um florescimento. Por quê, professor? Porque a noite, que é mais importante para produzir uma certa quantidade. Eu vou colocar taxa. Acho que taxa é mais bonito, né? Vai produzir uma certa taxa de um hormônio e esse hormônio está ligado com o florescimento. Tá?
Então, desde que a gente mantenha essa quantidade, ou melhor ainda, né, esse período de escuridão, que compreende 8 horas, não há problema nenhum, ela vai florescer. Ela só não iria florescer se a gente mexer no período de noite. Vamos ver isso? Vamos pegar uma outra planta, olha. Tem aqui uma planta que é uma planta de dias curtos. No nosso exemplo, é só uma brincadeira, tá? Essa planta aqui precisa de um período de ausência de luz, noite, que equivale a 16 horas. Então, ela está acima do período crítico com relação ao escuro, tá? São 16 horas. Eu inventei que o período crítico aqui é de 12 horas, ela está acima dele, certo? Bom, durante essa ausência de luz, ela consegue produzir uma certa quantidade de um dado tipo de hormônio, bem? E esse hormônio consegue induzir o florescimento dela. Perfeito? Agora, no nosso experimento, o que a gente vai fazer? Aqui está ela florescendo. No nosso experimento, nós vamos pegar a mesma planta e nós vamos fazer um teste. Nós vamos interromper esse período de 16 horas de escuridão, que pode ser apenas um flash de alguns segundos de luz. Se for jogado um flash de alguns segundos de luz, o resultado é o não florescimento. Quer dizer que esse flash inibiu uma produção de hormônio que chegasse a uma quantidade ideal. É assim que você vai interpretar esse gráfico. Tá? Quando cair, você vai se lembrar sempre. O que faz a diferença é a ausência de luz. O que faz diferença é o período de noite ou o período de escuridão. Bem? E é nesse período de escuridão que a planta, então, consegue sintetizar uma quantidade de hormônio que seja favorável para o florescimento. Perfeito, nenéns? Tranquilo? Professor, o que o fitocromo tem a ver com isso? Tá, o fitocromo, ele é um elemento, tá? Ele é um elemento que vai induzir a produção do hormônio. São duas formas de fitocromo. Tem lá o fitocromo, que é chamado de fitocromo V, tá? Ele é produzido quando tem lá a luz, e a luz tem um comprimento vermelho, normal, e tem o fitocromo, que é fitocromo VC, que é o vermelho, chamado vermelho longo, né? Um comprimento mais longo de luz vermelha. Tudo bem? Beleza? À noite, esse fitocromo VC, olha, ele é convertido em fitocromo V. Tá? À noite, então, ele é produzido, ele volta para cá, olha. Só que a volta dele é lenta. Tá? E aí os pesquisadores acham que é esse processo, essa volta lenta do fitocromo vermelho longo para o fitocromo vermelho, essa forma lenta que induz o processo de florescimento. Perfeito? Algumas plantas, então, o que elas têm que fazer? Elas lentamente reduzem o fitocromo vermelho longo para o fitocromo vermelho de uma forma lenta, de tal forma que ele consegue, então, incentivar, a quantidade que eu tenho aqui, consegue incentivar o florescimento. Perfeito, nenéns? Tranquilo? É a interpretação gráfica que não vale a pena se aprofundar muito, tá? Na sua apostila tem um exercício que trabalha sobre isso. Não é difícil, tá? Não é difícil, tá? Dê uma boa lidinha. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Perfeito? Tranquilo, nenéns? Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua compreensão, né? O professor demorou um pouquinho para entregar esses vídeos. Espero que você consiga assistir e espero que você tenha sucesso nesse aprendizado. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus. Até mais, nenéns.